Olá, valiosas! Bem-vindas a essa live. Eu estou muito feliz por compartilhar esse momento com vocês. Hoje vamos falar sobre como criar a vida que você merece. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lucy Pires, terapeuta sistêmica integrativa e direciono mulheres que querem resgatar a sua essência, fortalecer sua autoestima e viver com mais propósito. Deixa eu te contar uma coisa, a vida que você deseja não é um sonho distante, mas algo que começa com pequenas mudanças práticas. E hoje eu vou te mostrar como isso é possível. Fica aqui comigo e se você lembrar de alguém que está nesse momento de querer fazer uma mudança na vida, pega esse aviãozinho e manda para essa sua amiga, para algum parente que esse é o momento de se engajar nesse período de transformação. Hoje nós vamos falar de algo muito especial, como sair do piloto automático e começar a criar a vida que você merece. Eu vou compartilhar 3 pilares que transformam sonhos em realidade. Fica aqui comigo até o final, porque isso pode mudar muita coisa para você. Me conta aqui nos comentários. O que significa uma vida de sonhos para você? Seria ter mais tempo livre, realizar um projeto ou, de repente, você se sentir mais confiante? Coloca aqui, o que é uma vida de sonhos para você? O que está faltando para você ter a sua vida de sonhos? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber e a gente, de repente, pode interagir com a sua resposta, tá? Então, primeiro você tem que saber por que você ainda não está onde você quer. Existem alguns obstáculos comuns que fazem com que você não consiga estar exatamente onde você gostaria. Eu vou trazer os 3 pilares disso. Então, o primeiro, a falta de clareza. Muitas vezes, você sabe que quer mudar, mas você não tem uma visão clara de como seria essa mudança. Então, a clareza é fundamental. A primeira coisa que você tem que saber é o que eu quero mudar, né? Depois, a gente tem também um obstáculo muito forte, que é o medo de fracassar, né? Então, é aquela história, o medo de errar ou de não dar conta te paralisa antes mesmo de começar. E aí, é sempre a questão de você identificar que medo é esse? É um medo real ou é um medo imaginário? Na maioria das vezes, a gente se sabota, a gente se paralisa pelo medo imaginário. É aquele famoso e se? Ah, mas e se eu não conseguir? E se eu não der certo? Né? Então, identifica que medo é esse que você está sentindo. É o medo imaginário? Então, anula. Vai para o inverso. Não se deixe dominar pelo medo imaginário. E por último, mas muito importante, porque é basicamente onde tudo começa, as nossas crenças limitantes, né? Então, pensa aí, quantas vezes você já se pegou dizendo, isso não é para mim, eu não sou suficientemente boa. Essas crenças, elas sabotam os seus passos, né? E as crenças são muito presentes na nossa vida, porque o tempo todo o nosso consciente está sendo alimentado pelas crenças que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, se você acredita nisso, eu não sou suficientemente boa, você nunca vai conseguir se sentir confiante de tocar aquele projeto, porque no que você começar a se movimentar, o seu subconsciente vai trazer essa crença à tona e aí você se paralisa e fala, não, nem adianta eu seguir adiante porque eu não sou suficientemente boa. Então, é aí que você tem que ter
consciência. Quais crenças eu tenho alimentado até o momento? Quais são as crenças que eu carrego comigo desde a infância? Sabe? De repente, uma fala que uma professora disse para você, ou que os seus pais, o seu círculo familiar repetia com frequência, tipo, ah, menina, você nunca vai ser nada na vida, ou você é burra, você não faz nada certo. A gente não tem ideia de o quanto uma frase dessa pode ser impactante e limitadora durante a nossa vida. Então, é importante você ter esse conhecimento, né? Se apropriar de quais crenças eu carrego comigo, tá? Então, vamos falar agora sobre os 3 pilares para você criar a vida que você merece. E aí, então, a gente falou do primeiro pilar, que é a clareza. Clareza de propósito. Ou seja, definir o que você realmente quer, né? Não é o que a sociedade ou as outras pessoas esperam de você, mas o que faz sentido para o seu coração. Então, pegue um papel e escreva: se eu pudesse criar a vida perfeita, como ela seria? Faça esse exercício. Quando a gente escreve, a gente está aguçando todos os nossos sentidos. E a escrita tem muita força. Então, eu te convido a fazer esse exercício comigo agora. Você tem clareza do seu propósito? Você sabe realmente o que o seu coração anseia, o que aquece o seu coração? De repente, você está num momento de carreira que percebe que aquilo já não faz mais sentido para você, mas você de repente não tem muita clareza sobre qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão de vida. E aí, nesse caso, a gente tem ferramentas que podem te ajudar nesse processo de trazer clareza de propósito, né? Eu trabalho com algumas ferramentas, eu tenho uma consultoria voltada especificamente para propósito, onde a gente faz um mapeamento, faz todo um direcionamento para que você atinja essa clareza de propósito, ok? O pilar número 2 é a ação consistente. Ou seja, não precisa ser perfeito, você só precisa começar. Uma pequena ação hoje é melhor do que um grande plano que nunca sai do papel. Um exemplo. Você quer mudar a sua saúde. Então comece bebendo mais água. Como é que está o seu nível de água, o seu consumo de água diário? Está adequado? Precisa melhorar? Então, você pode dar um pequeno passo. Eu vou começar a aumentar a minha ingestão de água diária, ou eu vou começar um projeto de caminhar 15 minutos por dia. Começa com 15 minutos, depois passa para meia hora. Então, muitas vezes, a gente se limita por achar que não é o momento adequado. Não, então quando eu estiver, sei lá, um pouco, emagrecer X quilos, eu vou começar a atividade física. Quando eu tiver mais tempo, eu vou começar um novo curso, né? Quando eu tiver mais disposição, eu vou pegar aquele meu projeto que está na gaveta e vou colocar em ação. Então, é sempre ter isso em mente. Não precisa ser perfeito, só precisa começar, ok? E o terceiro pilar é a reprogramação mental. Ou seja, identifique e substitua pensamentos negativos. Sabe as crenças limitantes que eu falei agora há pouco? Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de eu não sou suficientemente boa, como é que a gente substitui isso? Tira o não. Eu sou suficiente. Entende? Você substitui um pensamento negativo pelo oposto, pelo pensamento positivo. Então, toda vez que você pensar não consigo, substitua por
como posso fazer isso acontecer? Tá? Então, coloca aqui para mim quem é que tem dificuldade em fazer essa transição. Quem é que fica muito naquele, olha, nem vou tentar porque eu não consigo, eu sei que eu não vou conseguir, sabe? Quando você nem tenta, você já fica com aquela, já tá uma programação mental aí de tipo, nem vou tentar porque eu sei que não vai dar certo, né? A gente tem muito disso. E aí, o quanto que a gente deixa de realizar por esse pensamento antecipadamente negativo que a gente traz, né? Eu já ouvi de muitas mulheres incríveis dizendo que sonham alto, mas que o medo ou a falta de direção as fazem desistir. E sabe o que é mais curioso? O que te prende nem sempre é algo real, mas sim a história que você conta para si mesma. Sabe aquela história do medo imaginário? Mas e se não der certo? E se eu fracassar? O e se, ele não existe, né? O que existe é realmente o seu presente. Então, se você não tentar, você não vai saber como seria, né? Eu sempre penso que é melhor a gente se arrepender de ter tentado e não ter dado certo do que não ter tentado, porque senão você não saberia, né? E, por incrível que pareça, a gente aprende muito mais com os fracassos, né? Então, cada fracasso que você tem, cada tropeço é uma oportunidade de aprendizagem, é algo que vai te ensinar para que você não faça mais aquilo e que você se aprimore. Então, encare o não dar certo como um período de aprendizagem, né? Então, eu quero perguntar aí, quem aí já sentiu que uma dessas coisas está te travando? Coloca aqui nos comentários para eu saber. De repente, a falta de clareza? Eu não sei, eu quero mudar, mas eu nem sei por onde começar, né? E esse é um dos principais bloqueadores da mudança. Ou, de repente, a ação consistente, porque a mudança real, ela só acontece com a ação. Muitas vezes a gente fica só no pensamento, né? No planejamento. Que nem agora, está começando o ano. Esse ano eu quero, sei lá, emagrecer 10 quilos. Quais são as ações que você vai fazer para realizar esse objetivo, né? Qual é o seu planejamento para isso? Eu quero ganhar 2 vezes mais do que eu estou ganhando. Ok? Mas onde você está, tem essa possibilidade? E se não tem, o que você pode fazer para aumentar a sua renda, né? Então, percebe? Sempre o pensamento, ele tem que vir junto com uma ação. A ação tem que ser decorrente do pensamento. Não adianta eu pensar e não trazer uma ação consistente em paralelo, né? Ou, de repente, você tem esses pensamentos de crenças muito limitantes, né? Não, eu sempre ouvi que eu não ia ter futuro nenhum, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Sei lá, meu pai, minha mãe sempre me dizia que eu era burra. Então, você nem tenta fazer nada diferente porque você tem essa programação mental aí dentro de você, né? Então, isso daí é muito importante a gente identificar para que a gente possa fazer diferente. Então, eu quero trazer para vocês aqui um desafio, quero propor um desafio. Hoje, escreva uma ação que você vai fazer amanhã, vai dar um primeiro passo em direção à vida que você merece, a vida que você quer. Coloca aqui nos comentários, eu quero ver vocês comprometidas com esse desafio. Então, vou repetir, eu quero que vocês hoje escrevam uma ação que você vai fazer amanhã, para dar esse primeiro passo em direção à vida que vocês estão buscando, a essa mudança que vocês estão querendo, né?
é muito importante você ter essa percepção do que é possível, né? A transformação começa quando você decide parar de viver no automático e assumir o controle da sua vida. Só que para que você possa assumir o controle da sua vida, você precisa ter clareza do seu propósito e autorresponsabilidade, né? Muitas vezes a gente está ali naquela famosa zona de conforto, que de conforto na verdade não tem, mas que a gente está ali, naquela piscina morna de caca, mas não está legal, mas aí, mas e se de repente eu tentar e não der certo? E se for pior do que está sendo agora? Então você prefere ficar nessa falsa zona de conforto, né? Só que você tem que entender que a mudança é possível e que você é capaz de fazer isso, né? Já vi muitas mulheres que conseguiram mudar sua história, né? Eu já tenho mais de 1.500 atendimentos, eu sou terapeuta desde 2019 e então eu sou também um case de transformação. Então, se eu conseguir, você também pode, nós somos iguais, né? Eu quero te contar sobre uma mulher que começou a acreditar em si mesma e deu o primeiro passo. Ela começou pequena, mas hoje vive a vida que sempre sonhou. E o segredo foi a consistência e o acreditar que ela podia. E essa mulher sou eu. Eu resolvi, há 6 anos atrás, aos 50 anos, fazer uma transição de carreira. Não que a minha vida fosse ruim, eu estava realmente numa zona de conforto, até muito tranquila, mas aquilo já não aquecia mais o meu coração, eu sentia falta de algo mais. E foi aí, nesse momento de eu buscar clareza para a minha vida, através de um processo de coaching, que eu resolvi fazer essa transição, né? E começar praticamente do zero, né? Então, foram anos de estudo, eu mergulhei de cabeça nas formações para que realmente eu pudesse transformar o meu propósito em contribuição, né? E hoje eu tenho um trabalho voltado exatamente dentro daquilo que eu fui tendo as minhas certezas. Então, é um processo, né? E aí, se você está pronta para criar a vida que você merece, eu quero te convidar para algo muito especial. No próximo dia 16 de janeiro, quinta-feira que vem, às 20 horas, eu vou conduzir uma masterclass chamada Masterclass da Prosperidade. E nesse encontro, eu vou te guiar por um processo mais profundo para transformar a sua vida e fortalecer a sua autoestima. As vagas são limitadas, então não deixa para depois. O link está na minha bio, então garanta sua vaga se esse assunto faz sentido para você, se essa nossa conversa realmente despertou em você a vontade de mudar, de repente olhar para a sua vida, para o que não está funcionando e se empoderar do seu poder interno e transformar a sua realidade, venha comigo. Começar 2025 com tudo, ok? Então, recapitulando, eu quero trazer para vocês os 3 pilares que a gente conversou aqui sobre, que são fundamentais para você fazer qualquer tipo de mudança que você queira trazer para a sua vida. Primeiro, a falta de clareza. Segundo, o medo de fracassar. E terceiro, as crenças limitantes. Quando você consegue trabalhar esses 3 pilares da forma adequada, ou seja, você trabalhando o pilar número 1, que é a clareza de propósito, você sabendo exatamente o que você realmente quer,
você partindo para uma ação consistente, através de um planejamento, entendendo que você vai dar, é muito importante que você tenha realmente consistência. Então, pequenos passos, né? Toda grande meta, ela pode ser fragmentada. Então, trabalhe metas menores para que você chegue na grande meta que você estipulou. E, por último, a reprogramação mental. Tenha consciência de quais as crenças que eu trago dentro de mim. Todo pensamento, ele pode ser mudado. Então, não é porque, de repente, eu cresci pensando isso, que eu vou necessariamente ter que continuar. Eu posso mudar. Todo pensamento pode ser mudado. Então, qualquer crença que eu tenha, não sou suficientemente boa, isso não é para mim, você pode transformar isso, pode ressignificar, e isso vai fazer com que você se conecte com o seu poder pessoal. Eu tenho muita facilidade de falar sobre isso, porque eu passei por isso, eu sou a prova viva disso. Então, eu tenho muita tranquilidade em conduzir você nesse processo também, porque a gente só consegue levar o outro onde nós já estivemos, por caminhos que nós já passamos. E eu já vivi toda essa transformação e pude testar, aprovar esses pilares que eu estou trazendo para você. Então, quero deixar aqui essa reflexão para você. Nunca duvide do seu poder, mas, lógico, quando isso é muito mais fácil da gente conseguir, quando a gente tem um direcionamento, quando a gente tem um caminho mais assertivo, né? Então, se você está pronta para criar a vida que você merece, eu quero te fazer um convite aqui, para que você na próxima quinta-feira, dia 16, às 20 horas, esteja comigo participando da Masterclass da Prosperidade, onde a gente vai aprofundar esses pilares que eu trouxe para você e vamos trazer muito mais coisa para facilitar essa sua jornada de transformação. As vagas são limitadas, então não deixe para depois. O link está na minha bio, ou você pode também colocar aqui nos comentários a palavra prosperidade, que a minha equipe vai entrar em contato com você para que você possa participar, tá? Mas faz isso agora, não deixa para depois, porque as vagas são limitadas. E aí eu quero terminar essa live de hoje com uma historinha e que traz a seguinte pergunta: quem dobrou seu paraquedas hoje? Quero trazer para vocês essa história do Charles Plumb, que era um piloto de caça dos Estados Unidos e serviu na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, o seu avião foi derrubado por um míssil e Plumb saltou de paraquedas. Foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua odisseia, o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb, era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como você sabe? Perguntou o Plumb. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se afogou de surpresa e, com muita gratidão, respondeu: claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, pensando e perguntando-se: quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia? Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora, Plumb inicia suas palestras perguntando à plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? Obrigada por sempre dobrarem meu paraquedas.
Vocês fazem a diferença na minha vida. Então, eu quero terminar com essa pergunta para você. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Beijos de luz e até a próxima. Fiquem com Deus.